E depois o Gelsimar me contou que, na verdade, o problema é que a prefeitura não renovou o contrato com a rádio, então eles fazem oposição porque eles querem recursos públicos para a rádio. Depois eu vi uma senhora num restaurante onde a gente estava almoçando dizer para o Gelsimar: eu vou sentir agora que tem que me retribuir, eu quero um emprego para o meu marido, para o meu filho. O Gelsimar explicando: mas aqui a gente faz concurso público, minha senhora, não é assim de dar emprego para quem apoia. Mas ela não queria saber, ela queria um emprego para o filho dela. Depois, uma eleitora ligando para o celular do Gelsimar, desesperada, chorando, eu escutei ela chorando no telefone, porque tinha uma notícia no Facebook de que o Gelsimar ia renunciar. Então, é uma loucura. É uma loucura. Isso eu vi em poucas horas que eu cheguei aqui na cidade. Eu imagino tantas outras coisas que acontecem no dia a dia da cidade, das tentativas das elites políticas inconformadas com a sua derrota, de tentar desgastar, de tentar enfraquecer o governo do Gelsimar, e, por outro lado, a falta de compreensão ainda de uma parcela da população que ainda trabalha com as mesmas categorias da política anterior, né? Do tomar lá da casa, eu te dei meu voto, agora tu me dá isso, agora tu me dá aquilo. Então, por isso é tão importante a gente construir o PSOL aqui na cidade. Porque muitas vezes a gente fica pensando em que partido político é só uma legenda para eleger o prefeito, eleger os deputados, eleger os vereadores, mas não é assim. Para nós não é assim. Para a maioria dos políticos, infelizmente, é assim mesmo. E é por isso que existe um descrédito enorme com os partidos políticos no Brasil. A grande maioria da população não quer saber de partido. Muitas vezes as pessoas chegam até mim e dizem: eu voto em ti, não no partido. As pessoas têm orgulho de dizer isso. Eu voto na pessoa e não no partido. E isso é um engano. Porque com a pessoa a gente pode se iludir. Tá? A pessoa pode ser uma boa pessoa, só que depois ela entra para a política e ela cai naquelas engrenagens. A política é um moedor de carne. A política é principalmente a política institucional, né? As instituições, como é uma prefeitura, como é uma Câmara de Vereadores, um parlamento, é um moedor de carne porque ali tem uma política viciada. E quando a gente entra ali para dentro, a coisa mais fácil que tem é a gente se adaptar, é a gente se moldar e repetir as mesmas práticas anteriores. O difícil é fazer diferente. E foi isso que aconteceu com o PT. O PT chegou no governo, e não foi quando chegou na presidência da República, porque isso já vinha acontecendo de antes, nas prefeituras, nos governos estaduais, chegou e se moldou a essa lógica da política tradicional, essa lógica do balcão de negócios, essa lógica de que para ter governabilidade tem que fazer concessões éticas, tem que apertar a mão do Maluf, como a gente viu o Lula e o Haddad apertando a mão do Maluf na última eleição, tem que ressuscitar o Collor, como a gente viu o PT ressuscitando o Collor lá no Senado, tem que dar oxigênio para o Sarney, como a gente viu o PT dando oxigênio para o Sarney, tem que apoiar o Renan Calheiros, como a gente viu o PT apoiando o Renan Calheiros. Essa é a lógica da política tradicional que o PT aderiu. E o PT aderiu a essa lógica por um conjunto de motivos. Mas um deles é muito importante. E um deles está na nossa mão também, aqui, evitar que isso aconteça. Que é o fato de que quando o PT começou a chegar nos governos, ele se afastou do povo e ele não mobilizou o povo. E ele não tinha uma militância, filiados no partido, ativos, organizados e com voz ativa, para fiscalizar os seus eleitos. Sim, porque a gente precisa ser fiscalizado. A gente precisa ser fiscalizado pela militância do partido, a gente precisa ser fiscalizado pelo povo, justamente para não cair nessas tentações da política fácil, tradicional, do tomar lá da cá. E é por isso que nós aqui vemos, e o Gelsimar tem essa clareza, e isso é fundamental, da importância da gente fortalecer o PSOL, da importância da gente ter uma militância, da gente ter filiados que possam estar participando das instâncias do partido e que possam estar ajudando o Gelsimar a tomar as decisões.
possam estar tomando as decisões junto com o Josimar, possam estar criticando ele quando ele fizer errado, possam estar elogiando ele quando ele fizer certo, e possam estar com instrumentos e com argumentos para dialogar com a população, para ir fazer um enfrentamento contra as rádios, a imprensa, que vão bater e só vão parar de bater por dois motivos. Ou se eles conseguirem o que eles querem, e com o Josimar eles não vão conseguir, ou se o povo repudiar esses meios de comunicação e esses políticos, principalmente esses vereadores. O Fernando está lá enfrentando eles no dia a dia, né, Fernando? Repudiar esses políticos que ficam inventando mentiras, fazendo calúnias e trabalhando contra os interesses do povo de Itaocária. Então, o partido, ele é fundamental para que a gente possa fazer esse enfrentamento. E o PSOL, para nós, é um instrumento muito precioso, porque a gente fundou o PSOL naquele momento que o Babá relatou para vocês, de enfrentamento por causa da reforma da Previdência. E nós, ali, né, Babá, eu e tu, que éramos parlamentares, junto com a Heloísa e o João, nós tínhamos uma convicção de que nós não podíamos votar a favor da reforma da Previdência e que nós não podíamos sequer nos abster, porque eles vieram nos pedir: não, vocês se abstêm, porque daí então vocês não vão ser expulsos. Tiveram uns que aceitaram e se abstiveram, não foram expulsos, inclusive depois saíram do PT e vieram para o PSOL e são muito bem-vindos, são companheiros de luta, mas nós não aceitamos nos abster, muito menos votar a favor da reforma da Previdência, porque nós tínhamos e temos uma convicção de que o papel do parlamentar é representar o povo, é defender os interesses da classe trabalhadora, e nós temos lado. E é por isso, e aquela reforma da Previdência foi um ataque frontal aos interesses dos servidores públicos e aos interesses do povo, de um modo geral, inclusive os aposentados, que tiveram que voltar a pagar contribuição mesmo depois de se aposentar. Então, votar contra a reforma da Previdência para nós naquele momento não foi uma decisão tática, querendo sair do PT ou não querendo fazer outro partido ou não querendo. Não, foi por questão de princípio, porque nós temos lado e jamais colocaríamos os nossos mandatos como instrumentos de aplicação de medidas contra os interesses do povo. E é essa a concepção que tem o Josimar. E é por isso que ele vai fazer um governo aqui que não vai associar ao defender os interesses do povo. E vai colocar o mandato dele a serviço do povo. E se o povo de Itaocária deixar, eles vão querer caçar o Josimar. Eles vão querer, como eles nos expulsaram do PT, eles não podiam caçar o nosso mandato de parlamentar, porque isso é uma coisa mais complexa, né? Mas aqui em Itaocária, com uma Câmara de Vereadores, onde só um vereador do PSOL, só um vereador apoia o governo, eles vão fazer o que eles puderem para derrubar o Josimar. E é por isso que vocês têm uma grande responsabilidade, uma responsabilidade de fortalecer o PSOL junto ao povo. Porque se o povo estiver bem consciente, bem informado, eles não vão ter condições de fazer isso. E lá, então, quando a gente tomou essa decisão de enfrentar a reforma da Previdência e de construir o PSOL, porque nós sabíamos que íamos ser expulsos, eles nos avisaram, por isso, inclusive, que o conterrâneo de vocês aqui, o Lindbergh Farias, nos abandonou no meio do caminho, porque ele foi seduzido pela oferta de ser prefeito de Nova Iguaçu, e depois a promessa de ser candidato a senador, a governador. Parece que eles estão até cumprindo as promessas que fizeram para ele, né? Ele está se comportando direitinho. E nós, que não aceitamos, fomos expulsos. E sentimos um grande orgulho, né, Babá? Eu, pelo menos, sempre digo que a coisa mais linda que eu tenho no meu currículo é ter sido expulsa do PT pelo Zé Dirceu, pelo Delúbio, por aquela turma toda que foi classificada como uma quadrilha, não por nós, né, mas pelo Procurador-Geral da República e depois confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, agora, nós temos um embate no PSOL também, porque um partido como o nosso, quando ele começa a crescer, e o PSOL começou a crescer, desde a nossa primeira eleição, nós fizemos uma
uma bancada federal, nós elegemos agora um número enorme de vereadores, elegemos o prefeito aqui de Itaocara, elegemos o prefeito de Macapá, mas um partido, quando começa a crescer e quando começa a ter possibilidades eleitorais cada vez mais vistosas, ele começa também a sofrer as pressões dessa política tradicional, dessa política de fazer aliança com qualquer um para poder ganhar a eleição, de receber dinheiro de qualquer um para ganhar a eleição. E essas pressões estão atingindo também o nosso partido. Tá? Lá em Macapá, nós temos um debate com o nosso prefeito lá, porque houve uma coisa muito constrangedora para nós no segundo turno, recebeu o apoio do DEM. Tá? Depois, lá em Belém, no segundo turno, o nosso candidato a prefeito botou a Dilma a elogiar o seu governo, né, o governo dela, no programa dele, do PSOL. Tá? Isso tudo para ganhar a eleição a qualquer preço. E nós não aceitamos essa lógica. Porque se fosse para trabalhar com essa lógica de que nós queremos só ganhar a eleição e não importa com quem, não importa como, não importa em que condições, nós teríamos ficado no PT. Era muito mais fácil para nós. Né? A Heloísa Helena lá, que era senadora prestigiadíssima, poderia ter sido ministra, quem sabe. O Babá, um deputado combativo, reconhecido nas lutas. Eu era filha do ministro, agora sou filha do governador do Rio Grande do Sul, do PT, inclusive não posso concorrer a nenhum cargo no Rio Grande do Sul por causa da minha condição de filha. E nós colocamos em risco os nossos mandatos. Né? E o Babá perdeu dele de deputado federal. Eu ainda consegui uma reeleição pelo pessoal e depois acabei perdendo o meu também, porque a gente enfrenta a eleição em condições muito adversas. Tá? Em condições muito adversas, com pouquíssimo tempo de televisão, com pouquíssimo dinheiro, com pouquíssima estrutura e com uma militância guerrida contra uma máquina do outro lado. E nós colocamos em risco os nossos mandatos com muita tranquilidade, com muita convicção, porque a nossa opção não é ganhar a eleição a qualquer preço. Claro que a gente quer ganhar, e nós batalhamos para ganhar, e aqui em Itaocara nós ganhamos, e nós queremos ganhar muitas prefeituras, e queremos ganhar governos estaduais, e queremos ganhar a presidência da República. Mas nós queremos ganhar em condições de fazer as mudanças que nós temos a convicção de que são necessárias ser feitas. E para isso a gente não pode ganhar se aliando com qualquer um, pegando o apoio do DEM, né, elogiando um governo que nós sabemos que é um governo que vai contra os interesses da maioria do povo. Nós não podemos receber dinheiro de banqueiros, de empreiteiras, de grandes multinacionais que são os grandes parasitas da economia nacional e que exploram o nosso povo e mandam todo o dinheiro que eles têm para fora, para a especulação, para os grandes empreendimentos dos seus próprios negócios. Então, nós queremos dar esse combate dentro do pessoal também, tá? Para que a gente possa ter um partido que não repita o mesmo processo do PT. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir, porque nós temos uma militância, porque nós temos uma força de gente que passou por toda essa experiência e que quer construir algo novo, que quer construir um pessoal combativo, de esquerda, socialista e de luta. E para isso, aqui, Itaocara é a nossa vitrine, é o nosso bastião, porque aqui nós temos um prefeito que se elegeu dessa maneira, com o seu fusquinha, com a sua luta, com os seus militantes, falando olho no olho com o povo de Itaocara. E é esse exemplo que nós queremos levar para o Brasil. Então, parabéns ao Gilcimar, parabéns a Dima, que está aqui nessa tarefa tão importante, ajudando também. Parabéns a todos vocês que estão aqui ajudando a construir essa administração do povo trabalhador de Itaocara. E vamos à luta e contem com a gente para essa batalha.